conto mistérios, não vou dizer meu nome. Só que sou homem, tenho 31 anos e trabalho como agente de saúde rural no interior do Ceará, região de Juazeiro do Norte. Passo mais tempo na zona rural do que na cidade. Conheço cada fazenda, cada comunidade isolada, cada trilha de chão batido. Mas tem uma coisa que vi em fevereiro de 2022 que não sai da minha cabeça. Não importa quanto tempo passe. Toda vez que fecho os olhos à noite, vejo aquela forma. Aquele corpo que não era nem bicho, nem gente. E o pior, sei que continua lá, esperando o próximo. Meu trabalho é visitar famílias em comunidades remotas, levar vacinas, fazer acompanhamento de gestantes, orientar sobre doenças, essas coisas. Dirijo uma Hilux do posto de saúde e passo dias inteiros rodando estradas de terra, entrando em propriedades onde às vezes nem sinal de celular pega. Em fevereiro de 2022, recebi uma solicitação diferente. A Secretaria de Saúde me pediu para ir até uma comunidade chamada Sítio Melancias, a uns 45 quilômetros de Juazeiro. Tinha uma família lá que não comparecia às consultas há meses. 3 crianças sem vacina em dia. Precisavam de atendimento urgente. Saí numa quinta-feira de manhã. Céu limpo, sol forte, calor de rachar. O trajeto era tranquilo no início, estrada asfaltada até certo ponto, depois virava terra batida. Conhecia o caminho. Já tinha ido algumas vezes. Cheguei no Sítio Melancias por volta das 10 da manhã. A comunidade era pequena, umas 15 famílias, casas simples, algumas de taipa, galinheiros, hortas. O lugar era silencioso, silencioso demais. Normalmente, quando chegava, as crianças corriam para ver o carro. Cachorros latiam. Gente aparecia nas portas. Mas ali estava vazio. Desci da caminhonete e olhei ao redor. Nenhum movimento. Nenhum som além do vento. Primeiro sinal estranho. 2h30 a 4h20. Fui até a primeira casa. Bati na porta. Nada. Chamei. Silêncio. Estranhei, mas pensei que talvez estivessem na roça. Tentei a segunda casa, a terceira. Todas vazias. Portas trancadas ou abertas balançando ao vento. Foi quando vi o primeiro sinal. Na porta de uma das casas havia marcas, arranhões profundos na madeira, como se algo com garras tivesse tentado entrar ou sair. Os arranhões eram grandes, espaçados, profundos demais para serem de cachorro. Senti um aperto no peito. Voltei para a caminhonete e peguei o celular. Sem sinal. Claro, decidi procurar mais um pouco antes de ir embora. Encontrei seu Raimundo, um senhor de uns 70 anos, escondido dentro de um galinheiro abandonado. Ele estava agachado, tremendo, sujo de terra e palha. Quando me viu, quase gritou de susto. "Calma, seu Raimundo. Sou eu, do posto de saúde. O que aconteceu aqui?" Ele me olhou com olhos arregalados, assustados. Todo mundo foi embora. Fugiram. Só eu fiquei porque não tenho para onde ir. Fugiram de quê? Ele engoliu seco. Do bicho-homem. Apareceu faz 3 semanas. Toda noite ele vem. Mata as criações, arranha as portas e grita. Grita que nem gente, mas não é gente. Achei que fosse delírio, talvez demência, mas o medo dele era real, visceral. "Seu Raimundo, vamos sair daqui. Vou te levar para a cidade." "Não. De dia ele não vem, só de noite. Eu fico quieto aqui. Ele não me achou ainda." Tentei convencê-lo, mas ele se recusou. Disse que ia esperar até que a coisa fosse embora. Que já tinha sobrevivido 3 semanas, ia sobreviver mais. Saí dali perturbado. Entrei na caminhonete e decidi ir embora. Mas o motor não pegou. Girei a chave várias vezes. Nada. A bateria estava boa. O tanque estava cheio. Mas o carro simplesmente não ligava. Olhei para o céu. Já passava do meio-dia. Tinha algumas horas de luz ainda. Tentei o rádio da caminhonete para chamar ajuda. Sem sinal. Estava completamente isolado. Decidi esperar. Talvez o motor esfriasse, talvez fosse vapor Loki, sei lá. Fiquei dentro da caminhonete, portas trancadas, observando a comunidade vazia. As horas passaram devagar. Muito devagar. Às 5 da tarde, tentei o motor de novo. Nada. Às 6, o sol começou a descer. E eu comecei a sentir medo de verdade. Às 7 da noite, estava escuro. Escuro total. Não tinha iluminação pública ali. Só o farol da caminhonete, que eu mantinha ligado com a bateria. Mas sabia que não duraria para sempre.
Foi às 8 e pouco que ouvi o primeiro som. Vinha da direção da mata fechada, uns 300 metros dali. Era um grito. Agudo. Prolongado. Começava como grito humano e terminava como urro animal. Durava uns 10 segundos. Depois parava. Meu corpo inteiro gelou. Porque não era som de bicho conhecido. Não era onça. Não era porco do mato. Não era nada que eu tivesse ouvido antes. O grito veio de novo. Mais perto. Muito mais perto. E então vi o movimento. Algo saindo da mata. Caminhando. Mas a forma estava errada. Acendi o farol alto da caminhonete, apontando para a direção. E vi. Era bípede. Andava em duas pernas, mas curvado. Devia ter uns 2,5 metros de altura quando totalmente ereto. O corpo era magro, desproporcionalmente magro, coberto de pelo escuro e irregular. Os braços eram longos demais, quase tocando o chão. E a cabeça? A cabeça tinha forma humana, mas alongada. A mandíbula projetada para frente. Quando abriu a boca, vi dentes, muitos dentes, desalinhados, como se fossem humanos que cresceram errado, misturados com presas animais. E os olhos refletiam a luz, amarelo esverdeados, fixos em mim. A criatura ficou parada por uns 5 segundos, apenas olhando, analisando. Então começou a se aproximar, devagar, passo a passo. O movimento era perturbador, parte humano, parte animal, como se estivesse aprendendo a andar. Tranquei todas as portas da caminhonete. Buzinei, forte, repetidamente. Talvez o som assustasse, mas não assustou. A criatura continuou se aproximando. Quando estava a uns 20 metros, começou a farejar. Levantou a cabeça e cheirou o ar, como cachorro. A boca entreaberta, a língua longa e escura aparecendo. Então olhou diretamente para mim de novo e emitiu aquele grito. De perto, era pior, muito pior, alto, penetrante, doloroso nos ouvidos. Procurei algo para me defender. Tinha um extintor embaixo do banco. Peguei. Não sei se adiantaria, mas era melhor que nada. A criatura chegou na caminhonete. Colocou as mãos no capô. As mãos eram híbridas, dedos alongados, articulações erradas, unhas grossas como garras, 5 dedos como humano, mas formato animal. Ela pressionou. O metal do capô amassou com a força. Então começou a contornar o carro, testando as portas, arranhando as janelas. O som das garras no vidro era insuportável. Parou na minha janela. Ficou ali, olhando para dentro. O rosto tão perto que conseguia ver cada detalhe. A pele era humana em textura, mas grossa, calejada, com pelos crescendo irregularmente. Os olhos eram inteligentes, conscientes. Não era só instinto animal. Tinha pensamento ali. Então ela falou, ou tentou. A boca se moveu e saiu som, distorcido, quebrado, mas eram palavras, em português. Sai, aqui, meu. Não era ameaça, era aviso, territorial. Ela estava marcando o território, e eu estava invadindo. Bati com a mão no volante, desesperado, e milagrosamente o motor pegou. Ligou sozinho, como se tivesse estado esperando esse momento. Pisei fundo, as rodas giraram, levantando poeira. A criatura pulou para o lado, surpreendida, e eu acelerei. Acelerei como nunca, sem olhar para trás, só dirigindo, saindo dali. Cheguei em Juazeiro quase meia-noite. Fui direto para a delegacia. Contei tudo. O delegado me olhou como se eu estivesse louco ou bêbado. Mandou uma equipe no dia seguinte para verificar. Quando voltaram, disseram que a comunidade estava realmente abandonada, que encontraram marcas de garras nas casas, que encontraram seu Raimundo, ainda escondido no galinheiro. Mas não encontraram a criatura. Pegaram pelos, enviaram para análise. O laudo voltou inconclusivo. DNA não correspondia a nenhuma espécie catalogada. Tinham marcadores primatas, mas também caninos. Impossível, segundo os técnicos. O caso foi arquivado como ataque de animal não identificado. A comunidade foi oficialmente desocupada. As famílias foram realocadas. E ninguém mais fala sobre o sítio Melancias. Mas eu sei o que vi. E sei o que aquilo era. Os antigos chamam de bicho-homem. Filho de mulher com bicho do mato. Amaldiçoado a viver entre 2 mundos. Nem humano, nem animal. Apenas existindo. Solitário. Territorial. Consciente do que é. Do que perdeu. Conto mistérios.
As lendas do Nordeste sobre criaturas híbridas são reais. Não sei se é mutação. Não sei se é maldição. Não sei se é algo que a ciência um dia vai explicar. Mas existem. Nas matas fechadas. Longe da civilização. Escondidos. Aquela criatura falou. Tinha consciência. Sabia que era diferente. E queria apenas ficar sozinha. No território dela. Longe de humanos. Longe do que ela já foi. Ou do que deveria ter sido. Nunca mais voltei àquela região. Pedi transferência para trabalhar só na zona urbana. E toda vez que preciso passar perto de mata fechada à noite, lembro dos olhos, do grito, das palavras quebradas. E me pergunto, quantos existem? Quantos estão escondidos nas matas do Nordeste, sobrevivendo, solitários, amaldiçoados? Porque tem coisas que nascem erradas. E algumas dessas coisas sobrevivem. E esperam. Sempre esperam. Conto mistérios. Meu nome é Fabiana. Tenho 38 anos e sou professora em Monte Santo, Bahia. Trabalho numa escola municipal da zona rural há 15 anos. Conheço as famílias, as crianças, as histórias locais. Sou respeitada na comunidade. Mas o que aconteceu entre agosto e outubro de 2021 quase me fez abandonar tudo. Porque descobri que algumas crenças não são apenas tradição, são proteção. E quando você quebra essas proteções, quando desrespeita o que não entende, as consequências são reais, dolorosas, irreversíveis. Monte Santo fica no sertão baiano, região do semiárido. Cidade conhecida pela serra e pela religiosidade, mas também é lugar onde as crenças antigas permanecem vivas. Benzedeiras, rezas, simpatias e medo de bruxas. Na zona rural onde trabalho, quase toda a comunidade tem história de bruxa. Mulher que vira bicho à noite, que chupa sangue de crianças, que joga mal olhado, que faz feitiços. Cresci ouvindo essas histórias, mas sempre achei que era ignorância. Superstição de gente sem educação. Eu estava errada. Em agosto de 2021, uma aluna minha faltou 3 dias seguidos. Sofia, 9 anos, boa aluna, família presente. Estranhei. No 4º dia, fui visitar a família para saber o que estava acontecendo. A casa ficava a uns 5 quilômetros da escola. Cheguei no fim da tarde. A mãe de Sofia, Dona Creuza, me recebeu na porta. Ela estava com olheiras profundas, roupa amarrotada, mãos tremendo. Dona Creuza, tudo bem? Sofia está doente? Ela olhou para os lados antes de responder, como se checasse se alguém estava ouvindo. Entra, professora. Preciso mostrar uma coisa. Entrei. A casa estava escura, com todas as janelas fechadas, mesmo com o calor insuportável. Tinha cheiro de fumaça de alecrim. Na sala, havia ramos de plantas pendurados em cada canto. Sofia estava deitada numa rede, pálida, suando frio. Quando me aproximei, vi as marcas, no pescoço, pequenas, redondas, como se fossem mordidas de sucção, roxas, recentes. O que aconteceu? Perguntei, já sentindo um aperto no estômago. Dona Creuza começou a chorar. É a bruxa, professora. A maldita está vindo toda noite, chupando minha menina. E eu não sei como parar. Tentei racionalizar. Talvez fossem picadas de inseto. Talvez alergia. Talvez até abuso que a família estava escondendo atrás de superstição. Sugeri levar Sofia ao médico. Já levei, Dona Creuza disse, a voz desesperada. Fiz exames, não deu nada. O médico disse que era dermatite. Passou pomada, mas não adianta. Todo dia aparecem marcas novas. E ela acorda cansada, fraca, como se tivesse sido drenada. E por que vocês acham que é bruxa? O marido dela, seu Zé Carlos, que estava calado até então, falou. Porque eu vi. Na segunda noite, acordei com um barulho estranho. Fui ver Sofia e tinha algo no quarto, voando, escuro, grande, como um pássaro, mas não era pássaro. Quando acendi a luz, sumiu. E Sofia estava com sangue no pescoço. Senti arrepios, mas mantive a compostura. Talvez fosse um morcego. Tem muitos aqui na região. Não era morcego, seu Zé Carlos insistiu. Era maior e voava diferente. E quando sumiu, ouvi uma risada de mulher,
vindo de fora da janela. Olhei para Sofia. Ela estava acordada, ouvindo tudo, os olhos fundos, assustados. Sofia, você viu alguma coisa? Ela assentiu fracamente. Toda noite. Ela vem. Fica na janela primeiro, só olhando. Depois entra, como fumaça, e fica em cima de mim, pesada. Não consigo me mexer. E sinto ela, bebendo. A descrição era detalhada demais para ser inventada. Específica demais para ser sonho. Aquela criança acreditava completamente no que estava dizendo. Vocês procuraram benzedeira? Perguntei, já meio constrangida de fazer essa pergunta sendo uma educadora. Procuramos. Dona Socorro fez reza. Defumou a casa. Colocou proteção. Mas não adiantou. A bruxa é forte. Muito forte. E Dona Socorro disse que só vai parar quando conseguir o que quer. O que ela quer? Dona Creusa engoliu seco. Levar a menina. Para sempre. Saí da casa perturbada. Não sabia o que fazer. Parte de mim queria acreditar que era histeria coletiva, que a família estava projetando medos em explicações sobrenaturais. Mas as marcas eram reais. O emagrecimento de Sofia era real. O terror naqueles olhos era real. Decidi investigar. Conversei com outras famílias da região, discretamente, perguntando se conheciam casos parecidos, e descobri que sim. Nos últimos 5 anos, 3 crianças tinham apresentado sintomas similares. Marcas no pescoço, fraqueza extrema, relatos de algo visitando à noite. 2 tinham se recuperado depois que as famílias se mudaram. A terceira tinha morrido. Anemia severa, disseram os médicos. Mas a família jurava que tinha sido a bruxa, que tinha chupado até a última gota. Pesquisei mais. E encontrei um nome que sempre aparecia. Uma mulher que morava isolada, numa casa velha a uns 10 quilômetros de onde morava Sofia. Dona Lourdes. 70 e poucos anos. Viúva, sem filhos. Vivia sozinha há décadas. As pessoas falavam dela em sussurros. Diziam que ela era bruxa, que transformava em coruja à noite, que tinha pacto, que chorava sangue, que vingava-se de quem a desrespeitava. Achei absurdo, mas decidi ir até lá. Conversar com ela, talvez entender o que estava alimentando essas superstições. Fui numa tarde de sábado. A casa dela era antiga, de taipa, pintada de branco, mas com a tinta descascada. O quintal tinha galinhas, cabras e muitas plantas, principalmente pés de jurema e outras ervas que reconheci como usadas em rituais. Bati na porta. Ela demorou, mas abriu. Era baixinha, magra, cabelos completamente brancos presos num coque, olhos escuros e penetrantes, roupa simples, aparência de senhora comum. Sim? Ela perguntou, a voz rouca. Dona Lourdes? Sou Fabiana, professora da escola municipal. Vim conversar sobre as crianças. Ela interrompeu, um sorriso fino nos lábios. Sei, as pessoas me culpam, sempre culpam. A senhora sabe algo sobre as marcas? Sobre o que está acontecendo com Sofia? Ela me olhou em silêncio por um longo tempo. Então disse: Entre. Entrei. A casa era escura, cheirava a ervas secas e algo mais. Algo metálico, como sangue velho. Tinha imagens de santos nas paredes, mas também símbolos que não reconheci, desenhados, entalhados na madeira. Sente. Ela apontou para uma cadeira velha na sala. Sentei. Ela ficou em pé me observando. Você não acredita nas histórias antigas, né? Acha que é tudo besteira de gente ignorante. Eu quero entender o que está acontecendo com a menina. Quer? Ela sorriu de novo, mas não era sorriso amigável. Então vou te mostrar. Ela foi até um cômodo nos fundos. Quando voltou, trazia algo nas mãos. Um frasco de vidro, escuro, cheio de líquido vermelho. Colocou na mesa na minha frente. Sabe o que é isso? Não respondi. Não queria saber. É vida, ela disse. Vida que não é minha, que eu tomo emprestada. Porque a minha já acabou há muito tempo. Mas eu não quero morrer. Não ainda. Senti náusea. Você está admitindo que eu vou nas casas à noite, que bebo das crianças? Sim, estou. A voz dela estava calma, como se estivesse falando sobre o tempo. Levantei da cadeira. Vou chamar a polícia. Isso é crime. Você está... Não terminei a frase, porque algo aconteceu. Os olhos dela mudaram.
ficaram completamente negros, como se as pupilas tivessem engolido o branco. E a pele dela começou a escurecer, enrugar, ficar como couro. Você não vai fazer nada, ela disse. Mas agora a voz tinha eco, camadas. Porque se fizer, eu vou na sua casa. E não são crianças que tenho. Você tem sobrinha de 6 anos que fica lá às vezes, não tem? Marina, o nome dela. Gelei completamente. Ela sabia. Sabia sobre Marina, sobre minha família. Então é assim que vai ser, professora. Você volta para sua vida. Finge que não viu nada, não fala nada. E eu deixo sua família em paz. Mas se contar, se tentar me expor, Marina vai ser a próxima. E dessa vez, eu não vou só beber. Vou levar. Não consegui responder. Estava paralisada. De terror, de impotência. Aquilo na minha frente não era mais uma senhora. Era algo antigo. Algo que tinha aprendido a parecer humano. Mas não era. Agora sai, ela disse. E voltou à aparência normal instantaneamente. Como se nada tivesse acontecido. Saí tropeçando. Entrei no carro. Dirigi sem parar de tremer. E não contei. Para ninguém. Sofia piorou. 2 semanas depois da minha visita, ela foi internada. Transfusão de sangue. Suplementação. Os médicos não entendiam como uma criança podia ficar tão anêmica tão rápido sem causa aparente. Então a família fez o que Dona Lourdes queria. Se mudou. Foram para a Feira de Santana, na casa de parentes. Abandonaram tudo. A casa, a plantação, a vida ali. E Sofia melhorou. Lentamente, mas melhorou. 3 meses depois, outra família relatou o mesmo problema. Criança com marcas, fraqueza, visitação noturna, também se mudaram. Dona Lourdes continua lá, na casa dela, sozinha, velha, mas não morrendo, não envelhecendo mais, apenas existindo, alimentando-se. E eu carrego isso, o conhecimento, a culpa de não ter feito nada, de ter escolhido minha família sobre as outras crianças, porque ela estava certa. Eu não podia arriscar Marina, não podia. Conto mistérios, bruxas existem. Não do jeito que filmes mostram. Não são fantasias e caldeirões. São pessoas, ou foram pessoas, que fizeram pactos, que aprenderam artes antigas, que descobriram como prolongar a vida às custas de outras vidas. E elas se escondem, em comunidades pequenas, onde as pessoas ainda acreditam, onde o medo mantém todos em silêncio, onde ninguém vai investigar de verdade porque bruxa não existe. Dona Lourdes não é a única, tenho certeza. Existem outras, pelo Nordeste, pelo Brasil. Velhas que nunca morrem, que moram sozinhas, que as crianças evitam instintivamente, que os cachorros latem sem parar quando passam. E não há como parar, não há lei contra a bruxaria, não há prova que a ciência aceite. Apenas famílias que fogem, crianças que adoecem, e pessoas como eu, que sabem, mas não podem falar. Porque o preço de falar é alto demais. E algumas batalhas a gente perde antes mesmo de começar. Sofia está viva, Marina está segura. E eu vivo com isso. Com a covardia, com o silêncio cúmplice. Porque tem males antigos que não podemos vencer. Apenas evitar. E rezar para que não escolham quem amamos. Conto mistérios. Eu me chamo Paulo. Tenho 42 anos e sou motorista de transporte escolar em Caruaru, Pernambuco. Faço esse trabalho há 17 anos. Conheço as rotas, conheço as crianças, conheço as famílias. Sempre fui cuidadoso. Sempre fiz meu trabalho direito. Mas entre maio e junho de 2020, durante a pandemia, algo aconteceu que me faz questionar tudo. Que me faz olhar diferente para as lendas que meus avós contavam. Porque o velho do saco não é história para assustar criança. É aviso, baseado em algo real, em alguém real. Durante a pandemia, o transporte escolar foi suspenso, mas a prefeitura me realocou temporariamente para fazer entregas de cestas básicas nas comunidades rurais. Famílias carentes que dependiam da merenda escolar. Eu conhecia as rotas, conhecia as casas, fazia sentido. Maio de 2020 foi quando começaram os desaparecimentos. 3 crianças em 4 semanas. Todas da zona rural de Caruaru. Todas entre 7 e 10 anos.
todas sumindo no trajeto entre casa e algum lugar próximo. Uma foi buscar água no açude, outra foi na venda, a terceira estava brincando no quintal. A polícia tratou como sequestro, montou operação, mas não acharam nada. Nenhum pedido de resgate, nenhuma pista, nenhum corpo. As crianças simplesmente desapareceram. As comunidades entraram em pânico. Pais trancavam os filhos dentro de casa. Ninguém deixava a criança sozinha. E as histórias antigas voltaram. O velho do saco. O homem que rouba crianças desobedientes e leva num saco nas costas. Eu achava que era pânico gerando superstição. Até aquela tarde de junho. Estava fazendo entregas numa comunidade chamada Sítio Cipó, uns 30 quilômetros da cidade. Lugar isolado, poucas casas, muita mata. Cheguei na última casa da rota por volta das 3 da tarde. Descarreguei as cestas, conversei com a família e voltei para a van. Foi quando uma criança me abordou. Menino de uns 8 anos, sujo de terra, descalço. Não era de nenhuma das famílias que eu atendi. Tio, o senhor viu o velho? Qual velho, filho? O velho com o saco. Ele estava aqui, passou por aqui agora há pouco. Senti um frio. Como era ele? Velho, muito velho, magro, com roupa toda rasgada e um saco grande nas costas. Ele ficou me olhando, mas eu corri. Agachei na altura do menino. Para onde ele foi? Ele apontou para uma trilha estreita que entrava na mata. Por ali, mas a gente não pode ir lá. Mamãe disse que tem cobra. Olhei para a trilha. Estava quieta, apenas o vento nas folhas. Tá bom, você vai para casa agora, viu? E não fica conversando com gente estranha. Ele saiu correndo. Eu fiquei ali, olhando para aquela trilha. Racionalmente podia ser qualquer pessoa. Um morador local, um andarilho, alguém catando lenha. Mas algo no meu estômago dizia que não era. Liguei para a polícia. Reportei. Eles disseram que iam mandar uma viatura verificar, mas que estava demorando porque tinham poucos efetivos por causa da pandemia. Pediram para eu não entrar na mata sozinho. Mas pensei nas 3 crianças desaparecidas. E pensei, e se for ele? E se esse velho tiver as crianças? E se eu não fizer nada e outra criança desaparecer? Tomei uma decisão estúpida. Entrei na trilha. A mata era fechada, escura mesmo sendo dia. O chão estava coberto de folhas secas que faziam barulho a cada passo. Segui devagar, tentando enxergar à frente. Andei uns 15 minutos. A trilha se abria em alguns pontos, depois fechava de novo. Estava prestes a desistir e voltar quando vi fumaça, subindo entre as árvores à frente. Continuei, mais cuidadoso agora, tentando não fazer barulho. Cheguei numa clareira pequena, e o que vi fez meu sangue gelar. Havia uma barraca improvisada, lona velha amarrada entre árvores. Embaixo dela, caixotes, sacos e um velho, exatamente como o menino tinha descrito. Magro demais, roupas rasgadas, sujo, cabelos e barba longos e emaranhados. Ele estava de costas, mexendo em algo numa fogueira pequena. Um dos sacos ao lado dele se mexeu. Tinha algo vivo dentro. Meu primeiro instinto foi gritar, avançar. Mas consegui me controlar. Peguei o celular, sem sinal. Claro, precisava sair dali e chamar ajuda. Com localização, com backup. Comecei a recuar devagar, mas pisei num galho. O estalo ecoou pela clareira. O velho virou a cabeça e me viu. Não eram olhos normais, eram amarelados, doentes, fundos nas órbitas. E a expressão não era de susto ou medo, era de raiva, territorial. Sai, ele disse. A voz era áspera, quebrada. Isso aqui não é seu. Onde estão as crianças? Consegui falar, mesmo com a voz tremendo. O que você fez com elas? Ele deu um passo na minha direção. Agora dava para ver melhor. As mãos dele eram sujas, com unhas longas e escuras. A pele tinha feridas abertas. E o cheiro era horrível. Decomposição misturada com urina e algo químico. As crianças são minhas, ele disse. Eu cuido delas. Ninguém quer elas, mas eu quero. O saco se mexeu de novo. E ouvi um choro abafado, de criança, vindo de dentro. Solta elas, falei, tentando manter a voz firme. Agora. Ele riu, um som seco e quebrado. Você não manda em mim, ninguém manda. Eu pego o que ninguém quer, o que tá solto, o que tá sozinho. Ele começou a andar na minha direção. Eu recuei.
mas tropecei numa raiz e caí. O velho acelerou. Correu. Mais rápido do que alguém daquela idade deveria conseguir. Levantei e corri. Ouvi ele atrás. Os passos. A respiração ofegante. Gritos guturais. Corri pela trilha sem olhar para trás. Galhos batiam no meu rosto. Raízes tentavam me derrubar, mas continuei. O pânico me dava força. Quando cheguei na van, ele ainda estava vindo. Vi a silhueta dele saindo da mata. Entrei, tranquei as portas e liguei o motor. Acelerei saindo dali, as rodas derrapando na terra. Pelo retrovisor, vi ele parado na beira da estrada, apenas observando. O saco ainda nas costas, parado, como um espantalho vivo. Dirigi até a delegacia mais próxima. Contei tudo. A princípio acharam que eu estava inventando ou delirando, mas insisti. Dei a localização. Descrevi o acampamento. Falei do saco que se mexia. Montaram uma operação. Eu guiei eles até o sítio Cipó. Mas quando entramos na trilha com 4 policiais e um cão, o acampamento estava vazio. A lona ainda estava lá. Os caixotes, as marcas da fogueira. Mas o velho tinha sumido. E os sacos também. Os policiais vasculharam a área. O cão farejou. Encontraram rastros que levavam mais fundo na mata. Seguiram por horas. Mas perderam o rastro num riacho. Nunca encontraram o velho. E as 3 crianças desaparecidas nunca foram achadas. Mas 2 semanas depois, na comunidade vizinha, uma criança foi encontrada. Viva, desorientada, suja, com marcas de amarras nos pulsos. Ela estava andando sozinha na estrada, como se tivesse escapado. Quando perguntaram onde ela estava, a criança disse: "O velho me pegou, me colocou num saco, junto com outras crianças, mas consegui fazer um buraco e sair. As outras não conseguiram." "Onde ele te levou?" "Um lugar escuro, embaixo da terra. Tinha muitos sacos e cheirava mal. Muito mal." Os policiais procuraram. Verificaram cavernas conhecidas, casas abandonadas, qualquer estrutura subterrânea. Nada. O lugar escuro nunca foi encontrado. A criança foi levada ao psicólogo. Disseram que era trauma, que ela estava confundindo realidade com pesadelo. Mas as marcas nos pulsos eram reais. A desidratação era real. Ela tinha estado em algum lugar por 2 semanas e tinha sobrevivido. Nos meses seguintes não houve mais desaparecimentos. Como se o velho tivesse ido embora, ou se escondido melhor. Tentei investigar por conta própria. Conversei com moradores antigos e descobri que aquilo não era novo. Havia relatos de um velho do saco desde os anos 1970. Sempre na zona rural, sempre levando crianças, sempre desaparecendo antes de ser capturado. Alguns diziam que era a mesma pessoa, que ele não envelhecia, que tinha pacto. Outros diziam que eram várias pessoas ao longo dos anos. Uma espécie de predador que adotava aquela identidade, aquele método. Eu não sei, não tenho respostas, apenas memórias. Da corrida, do saco que se mexia, dos olhos amarelados. Da certeza absoluta de que se ele tivesse me pegado, eu não teria voltado. Voltei ao trabalho escolar quando as aulas retornaram, mas mudei. Agora olho para os cantos, para as matas, para os velhos que andam sozinhos nas estradas. Porque aprendi que a lenda do velho do saco existe por uma razão. Não para assustar, mas para alertar. Para que pais cuidem. Para que crianças não fiquem sozinhas. Para que a gente entenda. Tem predadores reais, que se escondem, que caçam, que levam. Conto mistérios, monstros existem. Não são sobrenaturais, são humanos. Ou foram. Que se afastaram tanto da humanidade que se tornaram outra coisa. Que vivem nas bordas, nas sombras, nos lugares que a civilização esqueceu. O velho do saco é real. Não sei se é um. Não sei se são vários. Não sei se é algo que passa de pessoa para pessoa, como uma maldição. Mas existe. E continua existindo. As autoridades não falam. Não querem pânico. Não querem admitir que não conseguem proteger. Então, classificam como casos isolados. Sequestros não relacionados. Fugas, acidentes. Mas as famílias sabem. As comunidades rurais sabem. E contam para os filhos. Não fala com estranho. Não se afasta de casa. Cuidado com o velho do saco. E as crianças obedecem. Porque no fundo, elas sabem. Sabem que não é só história. Que tem gente que leva. E que nunca mais volta. 2 crianças ainda estão desaparecidas.
2 sacos que não foram encontrados. 2 famílias que nunca terão respostas. E um velho que ainda está lá fora, em alguma mata, em alguma clareira escondida, carregando seu saco, procurando a próxima, sempre procurando. E a gente não pode fazer nada. Só avisar, só cuidar, só rezar para que não seja nosso filho, nossa sobrinha, nossa criança, porque contra isso não há proteção suficiente. Apenas vigilância e sorte, muita sorte. Conto mistérios. Meu nome é Sandra, tenho 35 anos e trabalho como representante comercial. Viajo pelo Nordeste vendendo equipamentos médicos. Passo mais tempo na estrada do que em casa. Conheço cada BR, cada trecho perigoso, cada parada de caminhoneiro entre Fortaleza e Salvador. Mas tem um trecho que não passo mais à noite. Nunca mais. Não desde março de 2023. Não desde a noite em que vi o carro que não deveria existir. O carro que persegue. O carro que já matou. E que quase me levou também. Em março de 2023, eu estava voltando de uma reunião em Vitória da Conquista, Bahia, com destino à Feira de Santana. Era uma terça-feira. A reunião tinha se estendido e saí de lá só às 7 da noite. Calculei que chegaria em feira por volta das 10h30, 11 horas. A BR-116 naquele trecho é boa, duplicada em algumas partes, iluminação decente perto das cidades. Eu já tinha feito esse trajeto dezenas de vezes. Não via problema em dirigir à noite. Estava no meu Fiat Argo Prata, ano 2021, carro confiável, revisado, tanque cheio, celular carregado, tudo certo. Coloquei uma playlist no Spotify e segui tranquila. Por volta das 8h30, já estava num trecho mais deserto. Poucas cidades, pouco movimento, apenas caminhões de vez em quando e alguns carros. A pista estava vazia na maior parte do tempo. Foi quando percebi o Chevette branco. Ele apareceu no meu retrovisor, distante no início. Mas conforme eu dirigia, ele ia ficando mais perto. Não era só coincidência de direção. Ele estava acelerando, intencionalmente, vindo na minha direção. Achei que fosse alguém com pressa. Aqueles motoristas agressivos que colam atrás para você dar passagem. Sinalizei e mudei para a pista da direita. Mas o Chevette não ultrapassou. Apenas diminuiu a velocidade e ficou atrás de mim. A uns 50 metros. Constante. Acelerei. Ele acelerou junto. Diminuí. Ele diminuiu. Estava me seguindo deliberadamente. Comecei a ficar nervosa. Pensei em assalto. Em sequestro. Peguei o celular para ligar para a polícia. Foi quando notei algo estranho. O Chevette não tinha placa. O lugar onde deveria estar a placa dianteira estava vazio. Apenas o suporte. E os faróis eram fracos demais, amarelados, como faróis antigos que quase não iluminam. Aquele carro devia ser dos anos 80 pelo motor. Chevette branco, 2 portas, todo amassado na lateral direita. Tentei ver quem estava dirigindo, mas os vidros eram escuros demais, ou embaçados. Não conseguia distinguir nada além de uma silhueta. Uma pessoa, talvez 2. Difícil dizer. Decidi acelerar de vez. Pisei fundo. O Argo tem boa retomada. Subi para 140 km por hora. O Chevette ficou para trás. Olhei no retrovisor. A distância aumentava. Ele sumia no escuro. Respirei aliviado. Devia ser só coincidência mesmo. Alguém indo na mesma direção. Mas 5 minutos depois, ele estava lá de novo. Mesma distância. Mesma posição. Como se nunca tivesse ficado para trás. Impossível. Não tinha como um Chevette velho alcançar meu carro a 140 por hora. Aqueles carros mal chegavam a 120 no máximo. Comecei a sentir medo real, porque aquilo não fazia sentido. Nenhum sentido. Vi uma placa. Posto de gasolina em 3 quilômetros. Decidi parar. Lugar com gente, com luz, com segurança. Se o carro me seguisse até lá, eu ligaria para a polícia na frente de todo mundo. Mantive a velocidade alta. O Chevette continuava atrás, constante, como sombra. Cheguei no posto. Entrei. Estacionei bem na frente da loja de conveniência, onde tinha movimento. O Chevette passou reto pela entrada do posto. Não entrou. Apenas seguiu pela rodovia e desapareceu. Fiquei sentada no carro por uns 5 minutos, tentando me acalmar. Talvez não fosse nada. Talvez eu estivesse paranoica. Talvez fosse apenas coincidência de trajeto e minha mente cansada criando padrões. Desci. Entrei na loja.
Comprei água. Fui ao banheiro. Conversei com o frentista, perguntando se estava tudo tranquilo na estrada. Ele disse que sim. Nenhum relato de assalto, nenhum problema. Voltei para o carro mais calma. Eram quase 9 da noite. Faltava pouco mais de 1 hora até Feira de Santana. Decidi continuar. Saí do posto. Voltei para a BR. O trecho seguinte era mais deserto ainda. Menos iluminação, menos movimento. Apenas a estrada escura e meus faróis cortando a noite. 15 minutos depois, o Chevette estava lá de novo. Apareceu do nada, como se tivesse estado esperando. Não veio de trás, simplesmente estava lá, no retrovisor, na mesma distância de antes. Meu coração disparou. Aquilo não era possível. Ele tinha passado reto, tinha seguido em frente. Como estava atrás de mim de novo? Acelerei. 150, 160. O carro tremia. Eu sabia que estava sendo irresponsável, mas o medo era maior que a razão. O Chevette acelerou junto, e dessa vez começou a se aproximar, cada vez mais perto, até estar colado no meu para-choque. Olhei no retrovisor. Os faróis amarelados enchiam o espelho, cegavam, e agora dava para ver. Não tinha ninguém dirigindo. O volante estava vazio. O banco do motorista estava vazio. O carro estava se movendo sozinho. Gritei. Não sei o que gritei. Apenas gritei. E acelerei mais. 170. 180. Velocidade suicida naquela estrada. O Chevette colou ainda mais. Bateu de leve no meu para-choque. O impacto fez meu carro sacudir. Quase perdi o controle. Ele bateu de novo. Mais forte. O Argo derrapou. Consegui segurar. Mas estava no limite. Se perdesse o controle naquela velocidade, seria fatal. Vi uma placa. Entrada para a cidade à frente. 2 quilômetros. Se conseguisse chegar lá. Se chegasse onde tivesse gente, luz, civilização, talvez ele parasse. O Chevette bateu pela 3ª vez. Agora na lateral, tentando me tirar da pista. A lataria amassou. Faíscas voaram. Eu gritava, chorava. Dirigia no puro instinto. Então vi. A entrada da cidade, luzes, casas, iluminação pública. Fiz a curva em alta velocidade. As rodas chiaram. O carro inclinou perigosamente, mas consegui. Entrei na cidade, rua principal. Postes de luz de ambos os lados. Olhei no retrovisor. O Chevette tinha parado, na entrada da cidade. Parado no escuro, logo antes da primeira luz de poste. Apenas parado. Os faróis amarelados ainda acesos, apontando para mim. Fiquei observando, esperando ele seguir, mas não seguiu. Ficou ali, por uns 30 segundos. Então os faróis apagaram, e o carro sumiu. Simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Parei no meio da rua, tremendo tanto que não conseguia segurar o volante. Pessoas passavam, olhavam estranhado para mim, mas não conseguia me mover. Finalmente liguei para a polícia, contei tudo. Eles pediram para eu ir até a delegacia local fazer boletim de ocorrência. Na delegacia, o policial me ouviu com expressão cética. Quando terminei, ele suspirou. A senhora viu um Chevette branco, sem placa, que bateu no seu carro e desapareceu? Sim. Eu sei que parece loucura, mas não é a primeira. Ele interrompeu. A senhora é a 13ª pessoa em 2 anos que relata a mesma coisa naquele trecho. Sempre à noite. Sempre o mesmo carro. Sempre perseguindo até a entrada da cidade mais próxima. Senti um frio na espinha. E vocês fizeram o quê? Patrulhamos. Câmeras. Monitoramento. Mas nunca encontramos nada. Nenhum Chevette. Nenhum registro de placa. Nada. E os outros? As outras pessoas que viram? Ele ficou em silêncio por um momento. 3 delas morreram. Acidentes fatais na estrada. Capotamentos. Colisões frontais. Sempre naquele mesmo trecho. Sempre à noite. E testemunhas disseram ter visto um Chevette branco perto dos acidentes. Comecei a tremer de novo. Eu preciso saber. O que é aquilo? O policial balançou a cabeça. Tem uma história antiga. Nos anos 80, um Chevette branco bateu de frente com um caminhão naquele trecho. O motorista morreu na hora. Carbonizado. Dizem que ele estava fugindo de algo. Dirigindo em alta velocidade. Descontrolado. E agora, alguns dizem que ele continua dirigindo. Continuando a fuga que nunca terminou. Carro fantasma, sussurrei. A gente não chama assim oficialmente, mas sim.
É o que parece. Registrei o boletim. Fotografaram os danos no meu carro, a lateral amassada, as marcas de impacto. Mas não havia tinta transferida. Não havia vestígio do outro veículo. Apenas o metal amassado. Como se eu tivesse batido em algo que não deixa rastro. Conto mistérios. Nunca mais dirigi naquele trecho à noite. Faço desvios. Adiciono horas ao trajeto. Não me importo. Porque sei o que vi. E sei que foi real. O carro fantasma da BR-116 existe. Não sei se é alma presa. Não sei se é resíduo energético. Não sei se é algo que a física ainda não explica. Mas existe. E ele persegue. Escolhe vítimas. Tenta tirar da estrada. Como se quisesse companhia. Como se quisesse que outros morram do mesmo jeito que ele morreu. 3 pessoas morreram. Eu quase fui a 4ª. E não tenho dúvida. Outras vão morrer se continuarem passando por ali desatentas, sozinhas, à noite. As lendas urbanas das estradas brasileiras são reais. O caminhão fantasma, o carro que persegue, a mulher de branco pedindo carona. Não são apenas histórias, são avisos, memórias de tragédias que se repetem, que continuam acontecendo de formas que não entendemos. Se você dirigir pela BR-116 entre Vitória da Conquista e Feira de Santana, tenha cuidado. Se vir um Chevette branco no retrovisor, não pare. Não diminua. Procure luz. Procure gente. Não deixe ele te alcançar. Porque se deixar, você pode não chegar ao seu destino. Pode se tornar parte da estrada, parte da lenda. Mais um número, mais uma vítima. Mais uma alma dirigindo eternamente numa fuga sem fim. Eu escapei, mas ainda sinto. Toda vez que dirijo à noite, toda vez que olho no retrovisor, toda vez que vejo faróis amarelados atrás de mim. E me pergunto, será que ele desistiu? Ou está apenas esperando a próxima vez, a próxima noite, a próxima chance? Porque algumas coisas não descansam, apenas esperam, nas sombras das estradas, no escuro entre as cidades, esperando, sempre esperando. Comente seus relatos de terror para serem contados nos próximos vídeos. Se inscreve no canal para não perder nenhum relato. Até a próxima.